Fala aí pessoal, tudo bem? Tema de hoje nós vamos trabalhar com uma ideia que é muito difundida no Brasil e que obviamente tem a ver com o esporte mais popular do Brasil e com o evento mais querido da população brasileira. Falo do futebol, falo da Copa do Mundo. É muito comum no Brasil a ideia de que as Copas do Mundo que aconteceram, ou a seleção brasileira venceu, ou nas que não venceu. Até hoje nós tivemos 21 Copas do Mundo, a seleção brasileira venceu 5, portanto não venceu 16. Então, ou a seleção brasileira venceu, e venceu porque era melhor, venceu porque tinha mais craques, venceu por mérito, sempre, indiscutivelmente. E nas 16 que não venceu, todas elas têm alguma justificativa. Essas justificativas vão variar muito. Dentre essas 16 perdidas, boa parte delas, na verdade, deveriam ter sido vencidas pela seleção brasileira, né? Cunhou-se o termo campeão moral, inclusive, a partir de um dado período. Antes, eu quero fazer aqui uma reavaliação histórica de um momento, de uma Copa do Mundo específica. É muito importante que a gente sempre esteja revisitando vídeos, relendo textos, questionando a nossa memória, que nós temos a memória afetiva, a nossa memória se torna seletiva, então é sempre importante a gente estar em contato com a história do esporte para eventualmente mudar de opinião, rever opiniões, até mesmo às vezes descobrir coisas, entre aspas, novas aí. Outro dia, recentemente, eu comentei com um colega a respeito da Copa de 66, em que, contra Portugal, Pelé foi extremamente caçado, apanhou, que nem cachorro morto, e teve que sair de campo, ficou fora de campo. Por não haver expulsão, o Brasil se manteve com 10 em campo e acabou perdendo. Isso é o que eu imaginava, né? Eu lembro do Pelé saindo, do Pelé sendo carregado e tudo mais. Mas não, o Pelé volta a campo, ele fica até o final. O Pelé voltou a campo, jogou essencialmente a partir dali apenas com a perna esquerda e jogou muito bem. Os passes que ele dá, os lançamentos, na verdade, a forma de domínio, a visão, mesmo estando literalmente manco da melhor perna e com dores, o que ele fez somente com a perna esquerda, somente após esse retorno, dá para entender por que se trata do rei do futebol, por que se trata do melhor jogador de todos os tempos, porque se trata de alguém extremamente diferenciado, porque que ainda não foi superado e tudo leva a crer que não vai ser superado, certo? Então fica essa dica para vocês. Copa de 66, o Brasil foi eliminado na primeira fase, é um vexame histórico por uma série de razões, mas é também a oportunidade de quem quiser entender o que significa Pelé na história do futebol, tá bom? Então, as Copas do Mundo, como eu falei, na visão do torcedor geral, ou o Brasil venceu ou o Brasil não venceu. Não teve outras seleções que ganharam, o Brasil nunca foi derrotado em campo, o Brasil nunca foi superado, ou houve manipulação de resultados, ou houve pelo menos um jogador que agiu de forma incorreta, ou houve acordos, acertos, ou então, para não dizer que nenhuma, as primeiras duas Copas do Mundo, 30 e 34, o Brasil não dava bola para o futebol, o Brasil não era tão ligado no futebol. Então corta as primeiras duas Copas do Mundo, que era muito amador, tudo muito mal feito, o restante ou o Brasil venceu ou o Brasil deveria ter vencido. Essencialmente é assim o pensamento do brasileiro. Então, por exemplo, as primeiras duas Copas do Mundo, como eu falei, era muito amador, então venceu-se lá Uruguai e Argentina disputaram a primeira final, na segunda a Itália
venceu a Tchecoslováquia e tranquilo, né? Aliás, a Tchecoslováquia, né? Aí a partir da terceira Copa do Mundo já começa o domínio do futebol brasileiro em todos os tempos. Leônidas da Silva, primeiro gênio, primeiro craque, né? Havíamos tido outros craques antes, mas esse é o primeiro gênio do futebol brasileiro. Na minha visão, é um dos mais importantes, se não o mais importante jogador da história do futebol brasileiro. Então deveríamos ter vencido, mas o fascismo, né, dominava a Itália, até alguns erros de arbitragem ali na semifinal. Então a Itália ganhou, mas era para o Brasil ter ganhado. Aí as duas guerras mundiais, não interessa saber que a Argentina tinha as melhores seleções do mundo nessa época, verdadeiras máquinas, e teve um tremendo azar de não poder jogar Copas do Mundo nos anos 40, pouco interessa. 50, Copa do Mundo aqui no Brasil, vencemos, mas fomos muito arrogantes, muito prepotentes. Então, como na fábula da lebre e da tartaruga, a tartaruga venceu, nós éramos a lebre, né? 54, fomos lá para a Hungria, o time já estava meio defasado, os melhores jogadores, Newton Santos, Didi, ainda estavam muito jovens. Acabamos sendo superados ali pela Hungria, mas é porque a Hungria tinha o regime comunista, soviéticos, e então eles tinham uma vantagem que nós não tínhamos. 58 vencemos porque somos os melhores. 62, que é o parênteses que deveria ser feito, ninguém faz, mas vencemos porque o Garrincha é o segundo melhor de todos os tempos. 66, perdemos porque fomos espancados pelos portugueses violentos, e além de tudo foi uma Copa armada para a Inglaterra. 70 vencemos, tínhamos a melhor seleção. 74 é uma das poucas que o pessoal faz alguma crítica, né, uma autocrítica, avalia, mas aí é importante só para dizer para vocês que aí que começa uma coisa muito ruim no torcedor, e até mesmo na forma da abordagem da seleção brasileira, que eu acho que é algo que a partir daí, o pós-tri, é que vai criar uma mancha que não consegue desgarrar da ideia do futebol no Brasil. O que eu estou falando? Quando após ou durante, né, ainda a humilhação da Holanda diante do Brasil, que poderia ter sido muito maior se não fosse o Leão, Luiz Pereira, que era um jogador de altíssima classe, um exímio defensor e sobretudo um lord ali, né, o Luiz Chevrolet e tudo mais, é expulso porque também ele não conseguiu entender o que estava acontecendo e apelou para a violência. Quando o Luiz está saindo de campo, obviamente os holandeses xingam, deve ter usado termos eventualmente racistas, mas ali você tem holandeses, lá na Alemanha a gritaria, a provocação total, uma coisa misturada. Mas o que eu quero falar? Começa ali o gesto que vai permanecer e que vai influenciar nisso tudo que eu vou falar nesse vídeo. Luiz Pereira bate na camiseta, mostra as 3 estrelas e faz o sinal de 3. Portanto, é ali, após o tri, após sim um domínio gigantesco, após o melhor de todos os tempos, a gente começa a viver do que nós fomos, do que nós fizemos, como se o que nós fizemos sempre vai ser aquela, como no videogame, o password, o continual, né? Você vai ser eliminado, mas você usa uma vida a mais. É como se fosse sempre essa vida extra. O que nós fomos sempre vai nos colocar numa posição privilegiada. Então nós fomos tri. Não interessa se a Holanda estava revolucionando o futebol, mudando toda a dinâmica a partir de então. Se naquela Copa provavelmente venceria, acabou perdendo, mas seria o vencedor. Se naquele jogo a seleção holandesa massacrou a seleção brasileira, não interessa. Nós já tínhamos 3 títulos, né? Nós temos mais títulos do que vocês. Nós somos melhores porque já ganhamos mais, né? Esse é o pensamento básico do brasileiro.
achar que por conta desse histórico sempre vai poder chegar na Copa do Mundo e sempre vai ser um candidato potencial e sempre, se não, só não vai ganhar por alguma intercorrência durante a competição. Aí vem 78, novos conceitos, novas mudanças. Fomos campeões morais, porque a Argentina comprou a Copa, a Argentina subornou, a Argentina pagou o peru, que o Brasil estava jogando e ia ganhar, né? Então perdeu porque a Argentina roubou, comprou a Copa. 82, a grande seleção maravilhosa de todos os tempos, o show, o espetáculo, perdeu para o futebol feio. Então ali é uma derrota, mas o futebol que perdeu. 86, novamente o mesmo técnico, os jogadores, embora mais velhos, continuando na sua toada. Perdemos também por um azar nos pênaltis e foi a Copa que o Maradona ganhou com a mão, então é uma Copa que apaga, não conta essa Copa. 90, renunciamos ao futebol, aí é outro momento. Então 74 é o início desse pensamento tosco e 90 é o início da renúncia à identidade futebolística brasileira diante de resultados negativos. Por mais que tivesse todas essas justificativas, em virtude dos resultados negativos, a partir dali começa-se a renunciar à identidade do futebol brasileiro, pensando em obter resultados. Começa-se a jogar feio, começa-se a pensar em grupo, em preterir jogadores. Lógico que isso já aconteceu antes. Grandes craques deixaram de participar de Copas do Mundo desde sempre. Sempre os técnicos tiveram seus preferidos, mas ali começa a haver a ideia de grupo fechado, de quem está conosco vai, quem não está não vale, mesmo que venha a ser fator de desequilíbrio a nosso favor, não queremos levá-lo, né? Algumas vezes isso vai dar certo, muitas vezes isso vai dar errado. E aí, 94, vence. Interessa nada que tenha de bastidores de teorias da conspiração. Isso é só para as Copas de 66 e 78. Para 62, para 94, para 2002, não vale não. Foi ganho na bola. 98, que é o tema principal desse vídeo, já vamos voltar, né? Foi a Copa comprada, né? Uma Copa que foi comprada. 2002 vencemos, 2006 repetimos o erro de 50, ou seja, fomos arrogantes, né? Não quisemos e perdemos por conta disso. 2010 perdemos por um erro individual de um jogador, sacrifica o jogador. 2014 foi também comprado, política, já meteram política para o meio, o Neymar estava fora, não sei o que, então justificativas N aí. E agora 2018 parece que a coisa já está chegando num nível tão grande que não dá mais para fechar os olhos para o que está acontecendo. O futebol brasileiro parou no tempo, o futebol brasileiro já não é mais nem de primeira nem segunda força do futebol mundial, tanto no âmbito individual, basta ver as disputas da Bola de Ouro, quanto no coletivo, já é uma seleção para quartas de final. A quartas de final, que é também vou falar um pouquinho disso, que é o momento de corte nas Copas do Mundo. Aquelas seleções que estão vindo bem, nas quartas de final elas não resistem, ou obviamente se resistem e passarem, aí sim são candidatos potenciais. Então reparem nisso, quartas de final é sempre o melhor jogo, é sempre o jogo mais aberto, sempre o jogo mais legal de se assistir. A semifinal, já por outro lado, é um jogo quase que um xadrez, é um jogo estudado, um jogo pesado, um jogo muito pausado e tudo mais. Então a seleção brasileira hoje é uma seleção de quartas de final, já há algum tempo. Pós-Copa 2002, aquela coisa ressaca de 2006, a partir dali virou a seleção de quartas de final, não apenas por parar de fato nas quartas de final, até porque em 2014 foi para a semi, né, disputou o terceiro lugar, mas no sentido de que é a nota de corte da seleção brasileira, é o momento de corte. Então o tema que eu vou abordar nesse vídeo aí
essa próxima meia hora mais ou menos, vai ser a Copa de 98. Copa de 98, desde então e com o tempo foi sendo difundida, vendida, aí sim, essa ideia de que a Copa foi comprada, de que a Nike, CBF, governo francês, uma coisa cabulosa. Aquela Copa foi arranjada para os franceses, foi arranjada para a nossa derrota, né? O que começa aí? É importante, para entender um pouquinho disso também, entender o contexto em que essas ideias foram difundidas, né? Então, em 98, final de 98, começo de 99, a internet não era nem de longe o que ela é hoje, né, pessoal? Então, estamos falando de 22 anos atrás. Já tinha a internet bastante popularizada, mas além de você precisar de linha de escada, você tinha pouco acesso ao que fazer na internet. Nós utilizávamos para sites de busca, né, que viria depois a se tornar o Google. Nós tínhamos o Alta Vista, o KD, o próprio Yahoo. Então, sites de busca muito limitados os resultados, mas já era legal para pesquisar sobre algumas coisas. Você tinha o portal UOL, que foi um pioneiro, né? Os bate-papo no UOL, então você ia por cidades e regiões, por idade ou o que quisesse mais ali. Então você tinha poucas diversões, né, na internet, poucas opções para realmente explorar, né? Você tinha que usar um período X, limitado, afetava a conta de telefone e tudo mais. Então ali o e-mail começa a se tornar uma coisa, um meio de comunicação de fato, né? Se antes as pessoas trocavam cartas e eventualmente e ainda por um tempo despendiam um bom tempo no telefone conversando com os amigos, ali começa a existir a ideia do e-mail como troca de conversas. Então eu escrevia para amigos, ou amigos que estavam viajando, pessoas que moravam já em outra cidade, a gente separava ali um tempo, um e-mail mais informal do que uma carta, mas era legal. E aí alguém teve a brilhante ideia de começar a mandar as tais correntes, né? Orações e tudo mais, né? Num belo dia, um cidadão, provavelmente inconformado com a derrota da seleção brasileira, provavelmente já adepto de alguma teoria da conspiração, ou um grande piadista, cria um e-mail no qual vem descrito com letras em caixa alta, frases com bastante exclamações e negrito, né? Todos os recursos de escrita de atração visual. O camarada escreve lá algo no sentido assim: um texto muito mal escrito, pontuação horrorosa, concordância nominal, verbal e numérica inexistente, espaços entre pontuações, um horror, mas é o texto que foi mandado e virou uma febre, dizendo algo assim: divulgado o escândalo que todo mundo suspeitava. Quando o Brasil perdeu daquela forma, poucos entenderam, mas não há motivo para ficar irritados. O que vai ser revelado aqui, em breve vai estar explodindo nos jornais da Europa. Ele colocava uns títulos de uns nomes de alguns veículos de verdade, outros não. Primeira mão, em breve isso vai vir à tona. Ele dizia lá, né, que na noite anterior à final, um representante da Nike, de não sei quem, se reuniram com o Ricardo Teixeira e com um outro cara e ofereceram não sei quantos milhões, cifras homéricas, para que o Brasil entregasse o jogo. E o Ronaldo foi um dos que não aceitou, e por isso ele foi cortado inicialmente do time, mas depois ele foi incluído e e aí ele não jogou bem. Enfim, criou-se essa ideia de que o Ronaldo não teve nenhum problema, ele estava contra esse acordo, ele não queria e acabou sendo forçado pela Nike, que prometeu a ele e outras pessoas um pagamento, um contrato,
e tudo mais. É basicamente isso. Mas tinha uma coisa interessante nesse e-mail que é o que de certa forma deixou aquela pulga atrás da orelha das pessoas. Dizia no e-mail, uma das coisas é que em troca, além de cifras, o Brasil poderia futuramente sediar uma Copa do Mundo, né? Não dizia que era em 2014, nem num ano específico, mas que o Brasil iria apoiar o Brasil na sede, para ser sede. E o principal, que o caminho para 2002, para o Penta em 2002, seria facilitado. Então, não era a hora do Brasil ganhar, mas o Brasil iria reaver esse título. Precisava que os franceses vencessem, mas o Brasil iria reaver esse título. Era só esperar um pouco mais. E de fato, gente, se você olhar para a Copa de 2002, o caminho de fato ficou aberto ao Brasil. Eu não estou nem entrando em nenhum mérito de arbitragem, nada. Eu só estou dizendo que em 2002 os principais favoritos, inclusive a França, inclusive com o Zidane, foi eliminada na primeira fase sem marcar gol. A Argentina, que era outra favorita, também caiu na primeira fase. Portugal, que tinha o então melhor jogador do mundo, caiu nas oitavas. Aí sim, uma arbitragem bem escandalosa a favor da Coreia do Sul. O mesmo sucedeu com a Espanha, que era outra favorita. E a Itália também. Não sei se Portugal ou Itália que foi com a Coreia do Sul, acho que é Itália, né? Mas todas essas 5 seleções que eram antes apontadas como favoritas, 2 delas, né, Argentina e França, por erros próprios, já foram eliminadas antes, e essas outras 3 em arbitragens bastante questionáveis, diretas, especialmente Itália e Espanha contra a Coreia do Sul, muito questionáveis, né? Mas a Coreia do Sul estava de um lado, a seleção brasileira estava do outro. Caiu toda essa galera desse lado, o Brasil fez o seu papel, tinha craques de bola e com todos os méritos venceu, né? Não interessa os problemas dos outros, né? Embora o Brasil tenha tido alguns favorecimentos pontuais de erros de arbitragem ali, mas não é essa a questão. No e-mail dizia-se isso, que em troca dessa venda, dessa aceitação, o Brasil venceria, teria o seu caminho facilitado para 2002. E isso de fato aconteceu, o que deu a muita gente essa crença nisso. Esse e-mail já foi adaptado, readaptado, melhorado, porque piorado não poderia, e é usado até hoje, principalmente quando o Corinthians ganha alguma coisa. Foi usado na Copa das Confederações, foi usado na Copa do Mundo aqui do Brasil, e sempre vai ser usado esse tipo de coisa aí. Já foi revelado, já foi mostrado que o tal do Gunter Schweizer não existe, mas ficou-se essa história aí. Porém, independente de tudo isso, se você falar com pessoas, torcedores da seleção, pessoas que acompanharam, que viram, que vivenciaram aquilo, é muito comum as pessoas dizerem que aquele momento, aquela derrota fez desacreditar de vez na seleção, fez parar de torcer para a seleção ou fez perder o tesão na Copa do Mundo. As pessoas dizem, não sei o que aconteceu, mas teve algo estranho, teve alguma coisa que não era normal, etc, né? A história do Ronaldo, a convulsão é muito mal contada, e, enfim, né? Então eu vou tratar nesse mote, não vou apelar para a teoria da conspiração, mais ou menos como naquele vídeo que eu fiz sobre a aposentadoria do Michael Jordan. Eu contei o que é a teoria da conspiração, mas eu dei a minha análise daquilo e vou tentar dar a minha análise sobre a Copa de 98. Por que eu não vejo motivo per se de as pessoas acharem que houve algo estranho, não aceitarem aquela derrota, e aí volto para aquilo que eu disse de início, de achar sempre que o Brasil é o melhor e que deve ganhar. Nesse sentido que eu vou questionar. Não é tão absurdo, apesar do placar 3-0, não é tão absurdo diante do jogo, diante das campanhas da seleção brasileira,
principalmente, tá? Então, primeira parte que eu vou evocar, vou tratar especialmente do Ronaldo no momento, mas vou tentar falar do panorama da seleção brasileira aí. Então, falando dessa seleção brasileira, essa é uma seleção que começa a ser pensada em 96, né? Embora após a Copa de 94 o Zagallo assuma o comando da seleção, né? Então ele já assume de 95, né? 94 até 98, sem, embora sempre, né? Tira o Zagallo, troca de técnico e tudo mais, ali já estava bem claro que ele seria o técnico do projeto para a Copa de 98. Mas eu considero que essa seleção ela é a partir de 96. Então, em 94, 95, o Brasil disputa a Copa América, né, no Uruguai, passa pela Argentina na semifinal com aquele gol do Túlio e acaba perdendo a final. Acho que o Ronaldo não joga essa Copa, ele é reserva também. Então ainda tinha alguns remanescentes de 94, embora personagens cruciais de 94 vão permanecer presentes em 98, houve alguns outros que precisavam ser trocados. E que fizeram a diferença daí, a partir daí que eu falo da ideia de 96. 96 nós joga a Olimpíada com aquela regrinha, né, do sub-23 mais 3, mas já tinha bem sólido quem eram os melhores do mundo, porque os melhores brasileiros do mundo então tinham menos de 23 ou 23 anos. Rivaldo já tinha passado um pouquinho, estava com 24 anos. Mas Roberto Carlos, o Ronaldo principalmente, já estavam naquela fase ali. Então a seleção que joga a Olimpíada de 96 tinha Flávio Conceição, tinha Ronaldo, tinha Rivaldo, Roberto Carlos, o Aldair ainda como grande líder remanescente, o Dida já era um goleiro que provavelmente ia brilhar ali, né? Embora trocou-se, o Tafarel ficou, o Dida era mais para reserva, Carlos Germano também, tinha Juninho. Então era uma seleção olímpica com uma cara de seleção grande, assim como a de 88 também. E aí para 97 que começa já a ter uma coisa mais sólida, né? Então é disputada a Copa América e a Copa das Confederações. Vocês devem lembrar, pelo menos ter visto algum vídeo, os jogadores todos ficaram careca em homenagem ao Ronaldo, rasparam o cabelo, Romário, Dunga, Leonardo, todos eles, né? Rasparam a cabeça e era aquela seleção. Essa seleção, de fato, ao longo de 97, era de fato espetacular. Era realmente um time diferenciado, um time do nível futebolístico de 82 e de 70, principalmente pela linha de frente, né? Então Ronaldo e Romário jogam juntos, dividem as artilharias, fazem uma penca de gols ambos os dois. Acho que o Romário fez um pouquinho a mais, 16 no longo desse ano, o Ronaldo 14, se não me engano, pela seleção. Mas até a Nike fez aquela propaganda dos dois, né, dizendo que todo mundo tem a sua alma gêmea e que o Ronaldo encontrou a sua num campo de futebol. Comercial sensacional dos dois. Teve aquela outra também deles jogando no aeroporto, que eles começam a bater bola, né, Denilson, Roberto Carlos, Ronaldo e tudo mais. Então realmente nós vivíamos naquele momento uma febre, né, em que nós tivemos o Romário, na sequência o Ronaldo como melhores do mundo, o Rivaldo já apontando para esse caminho. Então você tinha de fato novamente um domínio do talento brasileiro voltando aí. Aquela renúncia que começa a vir a partir de 90, ela vai intercalar, hoje já não tem mais, mas ela vai intercalar com o talento, né? Devemos privilegiar o jogo bonito, né? Que até esse termo jogo bonito é utilizado fora do Brasil em português mesmo, né? O jogo bonito. Então tinha-se motivos para crer que ali estava uma coisa diferente. O próprio Edmundo já jogava na seleção, comentei no vídeo do Edmundo Melhor do Mundo 97,
Vou deixar esses 2 vídeos aí na descrição, do Edmundo e esses comerciais. Então, tinha motivos individuais para crermos que 98 seria um ano melhor do que 94, uma Copa melhor do que 94, porque em 94 venceu, mas venceu com a renúncia ao seu histórico. Então, em 98 havia uma grande esperança de nova vitória, jogando bem, jogando bonito. E aí vamos para a Copa de 98. É aqui que começa o motivo pelo qual eu acho que não deve ter tanto essa dramatização em torno dessa derrota. Recentemente eu assisti um vídeo, quando fiz aquele vídeo dos melhores cobradores de falta de todos os tempos, sobre Marcelinho e Zico principalmente, eu assisti uma entrevista do Zico com o Marcelinho, né? No qual o Zico fala que o Marcelinho é melhor do que ele, que o Marcelinho o superou, né? Eles ficam naquela rasgação de seda um para o outro, mas eu aprendi com você, Zico, e tudo mais. Mas o ponto-chave desse vídeo é que o Zico fala para ele: Marcelo, quero fazer uma confissão aqui em primeira mão, quero te dizer, eu fui voto vencido em 98. Então ali o Zico estava dizendo que ele queria o Marcelinho Carioca na seleção de 98, queria naquela seleção, naquele grupo. E o Zagallo, entre outros, né, acho que o Candinho também era da comissão, se não me falha a memória, e outros nomes vetaram o Marcelinho. O Zico queria pela bola, pela qualidade, e não quiseram. O Romário já na Copa de 98, já lá, é cortado, né? O Zico até disse, né, eu não queria que acontecesse com ele o que aconteceu comigo em 86, que é jogar sem condições, apenas por ser quem é e acabar se prejudicando fisicamente ainda mais e prejudicando o time também por consequência. Então o Zico fala isso. O Zico é uma pessoa que tem uma conduta e uma postura que nos leva a crer. O Zico também, eu já vou falar, ele também fala sobre o episódio do Ronaldo. Então é uma pessoa que a gente não deve pensar negativamente apenas porque discordamos dele ter cortado o Romário. Mas o fato é que o Romário foi cortado, alega ele que poderia ter jogado, né? Então vamos só pensar aqui o universo paralelo, um meio de campo, né? Dunga e César Sampaio, né? O Dunga protegendo muito bem, o César Sampaio aquele volante com qualidade, mas sobretudo ali, camisa 7, Marcelinho Carioca de meia direita, Rivaldo camisa 10 da meia esquerda, Ronaldo aquele segundo atacante e Romário de centroavante. Pense, Marcelinho, Rivaldo, Romário e Ronaldo. Pensaram? Conseguiram imaginar? Pode ser que não desse certo, pode ser. Os Galácticos do Real Madrid e tantos outros times, em vários esportes, quando mistura muita estrela, várias vezes não deu certo. Mas caso desse certo, aí sim eu afirmo que nós estaríamos até melhores servidos de linha de frente do que em 82 e do que em 70, tá? Eu faço essa consideração aqui, pegando os 4 de 70, os 4 de até mesmo os 4 de 58, de 70 e de 82, esses 4 hipotéticos como 4 seria a melhor já montada pelo Brasil, tá? Mas não foi assim. Do contrário, nós tivemos um Leonardo jogando na posição do Marcelinho, mas ele estava jogando bem, pois é. Tivemos um Bebeto com a camisa 20 atuando pela seleção. Tivemos algumas convocações bizarras, exemplo principal, o Zé Carlos, reserva do Cafu na lateral direita. Zé Carlos, pessoal, é um jogador que apareceu naquele ano, próximo da Copa, pelo São Paulo, tinha jogado no Grêmio, mas um cara cujo maior mérito no futebol foi ser um bom imitador. Ele imitava galinha, né? Vai vendo a gravidade da coisa, de grupos aí. Júnior Baiano, por mais que o Tele Santana tivesse, né, quase que pedagogicamente ensinado a melhorar, era o Júnior Baiano o zagueiro titular da seleção brasileira. O jogo contra a Noruega
traz boas recordações do Júnior Baiano, né? Então já tem todos esses questionamentos antes. Aí começa, então, vamos pensar na Copa do Mundo, na trajetória da seleção na Copa do Mundo, antes de eu falar especificamente do Ronaldo. Foram 7 jogos, estreia contra a Escócia, 2-1, um horror de um jogo, gol contra, o Cafu vem pela linha de fundo, ele chuta a bola, bate no zagueiro para lá, volta e é gol. Sabe, uma situação horrorosa aquela estreia, uma frustração das maiores, no sentido de o que você esperava e o que você teve, né? Ronaldo não jogou nada naquela partida, foi uma vitória muito daquela bem broxante, para usar o termo correto. Na sequência, o Brasil enfrenta Marrocos. Acho que, salvo engano, era uma seleção estreante em Copas, independente de ser estreante em Copas ou não, uma seleção de um nível muito abaixo. Foi nessa Copa do Mundo que estendeu-se para 32 seleções, portanto, quando você estende o número de participantes, principalmente nas primeiras competições, a tendência é que o nível seja muito mais baixo, e é o que aconteceu. Mas a seleção brasileira não tem nada com isso, novamente, um baile de bola, 3-0, aí o Ronaldo estreou na Copa do Mundo, o Rivaldo já fez uma demonstração do que ele faria, um belíssimo passe, um golaço do Ronaldo. Na sequência vem Brasil e Noruega, em que pese o fato de o Brasil já não mais poder perder a primeira colocação, porque já havia somado 2 vitórias, ao passo que os outros 2 times que se enfrentariam novamente, né, Marrocos e Escócia, haviam uma derrota e um empate, uma derrota e uma vitória por um lado, portanto não havia como eles superarem a seleção brasileira, mesmo que a seleção brasileira perdesse eventualmente para a Noruega de 20-0, né? Não haveria como o Brasil ser superado em pontos mais. Em que pese esse fato, o Brasil perdeu para a Noruega por 2-1. Teve o Júnior Baiano, jurou pela mãe dele que não fez pênalti, aí uma câmera lá no cantinho provou que ele fez. E o Brasil nunca venceu a Noruega em competições oficiais, até recentemente nunca sequer havia vencido. Não me lembro agora se já em algum amistoso da vida aí já venceu, mas até pouco tempo atrás tinha disputado 4 partidas, 2 empates e 2 derrotas, as 2 derrotas justamente em competições oficiais, Jogos Olímpicos e nessa Copa do Mundo. Então o Brasil passou, né? Passou com derrota, Zagallo perdeu quando podia perder e tudo mais. Vem as oitavas de final contra o Chile, que é uma seleção que estava bem, né? Uma seleção que estava com alguns craques, né? Sierra, Zamorano, Salas, né? Mas acabou, e entra naquilo que eu falei, aquelas sensações quando pega um momento importante, perdeu para o Brasil 4-1, né? 2 gols do César Sampaio, mais um sinalzinho de alerta ligado aí, e 2 gols do Ronaldo, um deles de pênalti. Então o Brasil venceu até bem, né? Não foi aquela coisa assim, mas venceu bem, e um adversário que vinha sendo muito né? Muito burburinho em torno dos chilenos. Chega contra a Dinamarca, primeira prova de fogo, que eu falei de início das quartas de final. Primeira prova de fogo, o Brasil quase é eliminado, mas quase é eliminado, né? Erros do Roberto Carlos, um erro bem grave, né? Quis dar uma bicicleta, a bola cai no pé do dinamarquês, depois uma falta total sem atenção da seleção brasileira, uma falta cobrada rapidamente, gol dos caras também, acho que foi o primeiro gol, depois esse erro do Roberto Carlos. Mas o Brasil vence aquele jogo porque ainda o talento individual fazia diferença, Rivaldo e Ronaldo. O Ronaldo não fez gol nesse jogo, mas ele deu 2 passes, ele foi um garçom, ele jogou muito bem nesse jogo, e o Rivaldo fez, acho que 2 gols, né? Ele começa aquela comemoração, beijar a aliança, um golaço que ele faz ali no cantinho, né? Ele dá 3 dedos por cima do goleiro. Então venceu porque tinha 2 fora de série, um então atual melhor do mundo e um breve melhor do mundo.
vai para a semifinal, pega a Holanda, um jogo, como eu falei, jogo de xadrez, semifinal, então aquele jogo que qualquer um podia ser eliminado, não tem nada disso aí, tanto é que foi para os pênaltis. Novamente um lance de gênio do Rivaldo e Ronaldo juntos, um cruzamento do Rivaldo muito parecido com o que ele havia dado contra Marrocos e com o que ele daria contra a Turquia na estreia em 2002. Então é uma parceria, dois craques de bola, dois geniais jogadores, novamente fez a diferença, 1-1, prorrogação, pênaltis, acabou vencendo, o Tafarel pegou 2 cobranças. E aí vai para a final, 3-0, parece demais, mas foram 2 cobranças de escanteio no lados opostos, 2 falhas de marcação, 2 gols do Zidane e o terceiro gol do Petit já no final. Teve gente até que nem viu esse gol, já foi lá quase nos acréscimos. Portanto, analisado os 2 gols, coisa que já vinha sendo pré-anunciada. Foi anunciada contra a Escócia, foi anunciada contra a Noruega, foi anunciada contra a Dinamarca. Contra a Holanda acontece também um erro, né? Porque foi também da mesma forma o gol, parecido. Então, com todo o contexto que eu vou tentar resumir agora, não é nada demais aquela derrota por 3-0. Sobre o Ronaldo especificamente. Ronaldo, em 96, já teve o primeiro procedimento cirúrgico, não uma cirurgia de fato no joelho, mas ele teve uma raspagem interna lá na Holanda. Né? Quando ele vai para a Holanda, ele passa, todo mundo sabe que na Holanda tem muito menos restrições quanto a medicamentos, o que usar. Então já foi inclusive um médico da seleção brasileira em 2008, quando o Ronaldo teve a segunda gravíssima lesão, aliás a terceira, né? O médico falou que ele acha que aquilo era decorrência dos, palavras dele, dos anabolizantes que ele usou na Holanda, e aí o sobrepeso dele, cobrou isso. Ele foi demitido horas depois dessa entrevista que ele deu na Folha de São Paulo. Mas o fato é que ele já teve um primeiro procedimento lá. E o Ronaldo, ele consegue as bolas de ouro dele em 96 e 97, aliás, bola de ouro em 97. Em 98 ele chega com o status de melhor do mundo, mas ele já tinha trocado a Espanha pela Inter, então ele já estava num ritmo de futebol diferente, muito embora ele tenha arrebentado na final da Copa da UEFA. Então todo mundo esperava demais dele, mas ele já tinha alguns problemas, já estava tendo alguns sinais. O que se conta, né, é que o Ronaldo teve uma convulsão na noite anterior. Mas qual foi a versão oficial, a versão vendida? A versão que Lídio Toledo, na segunda-feira, Jornal Nacional, deu. Que o Ronaldo teve um colapso nervoso. Em outras palavras, o Ronaldo afinou, o Ronaldo amarelou. O Ronaldo não aguentou a pressão, afinou naquela final, antes da final, e foi o que aconteceu. O Ronaldo não é jogador de afinar, ele nunca afinou antes e não afinaria novamente depois, então só naquele dia que ele afinou, em princípio. Não, o Ronaldo é um jogador que aos 16 para 17 anos, no Cruzeiro, enfrentou Boca Juniors na Bombonera, fez um golaço, acho que foi no Mineirão esse gol, driblou 6 jogadores, enfrentou as mais diversas finais contra os mais diferentes times. No vídeo Melhor do Mundo 97 fala um pouco sobre esse período dele. Nessa final da Copa da UEFA de 98, um espetáculo contra a Lazio. Então não era esse tipo de jogador que iria afinar, não. Mas um dos motivos, né, uma das razões para você ter a convulsão é o colapso nervoso ou se o camarada já é epilético. Se o cara já é epilético, faz algum tratamento para isso, ele não tem como ser atleta, né? E a terceira hipótese seria efeito colateral de algum medicamento, especificamente de algumas substâncias, xilocaína, por exemplo. Essa denúncia foi levantada pelo Jorge Cajuru, e isso levou o Jorge Cajuru a ser
totalmente escanteado, e ele levantou essa bola de que ao longo da Copa de 98 o Ronaldo foi tendo sessões de injeção de xilocaína ao longo daqueles 32 dias, 8 sessões, na oitava deu merda. E ele acusou especificamente o Lídio Toledo, dizer que está velho, gaga, errou a injeção, literalmente caiu na veia sanguínea, na corrente sanguínea, e aí o Ronaldo teve aquilo. Eu tendo a acreditar nessa hipótese, eu tendo a ir por aí, porque, de novo, se ele fosse epilético, se ele tivesse alguma convulsão, fosse quadro dele, ele não teria como ser atleta, e colapso nervoso eu descarto, sinceramente. O que aconteceu essencialmente foi, ele teve esse problema, os jogadores, a Roberto Carlos estava com ele, alguns da comissão técnica viram aquela situação horrorosa, ficaram extremamente assustados, tanto é que durante o jogo tem aquele choque do Ronaldo com o Barthez, ele cai, todo mundo sai correndo, desesperado, crendo que teria acontecido algo assim. Então é essa cena que nos traz a verossimilhança dos depoimentos dos jogadores e comissão, o próprio Zico também. O Ronaldo fala que a lembrança que ele tem é de acordar e como se tivesse tomado uma surra, tamanhas as dores que ele estava sentindo, mas que fora isso ele estava pronto para o jogo. O Zagallo, e aí é o vídeo que eu vou deixar de link para vocês no final, fala também que ele sabia que não tinha condição de jogo, então que ele não queria colocar. Ele até usou a preleção, ele falou que em 62, o Pelé se machucou e eles achavam que não ia dar certo, mas que o Amarildo jogou e o Garrincha, então ele quis usar esse exemplo, ficamos sem o Pelé, achamos que estávamos fracassados e conseguimos, agora estamos sem o Pelé nosso de hoje, podemos conseguir novamente. Manda o press release com o nome do Edmundo, é divulgado essa prévia, o mundo fica em choque, aquela questão. E aí eu acredito sim que houve uma pressão de Nike / CBF, porque não pode ficar fora de uma final da Copa do Mundo, o melhor jogador do mundo, com patrocínio já com a Nike ali desse nível, não poderia ficar fora da Copa do Mundo. E aí é isso que o Zagallo fala numa entrevista coletiva pós-jogo, ele começa a narrar essa história, um jornalista, não me lembro o nome do camarada, mas é daquele jornal O Dia do Rio de Janeiro, Mauro, alguma coisa talvez. Por que entrou o Zagallo? Ele entrou porque tinha que entrar, entrou porque é o melhor do mundo, e aí ele se irrita e abandona o coletivo, mas é isso, entrou porque tinha que entrar, entrou porque não tinha como não entrar, entrou porque é o melhor do mundo, entrou porque era Ronaldo, entrou porque quebrado podia fazer diferença. Quem viu ele jogando no Corinthians sabe disso, acabado, sem joelho, obeso, ainda fazia diferença, poderia fazer diferença lá sim. E diante desse cenário, de todo esse espanto dos jogadores, diante dessa má campanha na realidade da seleção, dessas más escolhas antes, desses jogadores que foram preteridos e desses jogadores que foram preferidos, vários erros clamorosos diante de uma seleção com um estádio lotado, uma pressão popular enorme, com um outro gênio do tamanho do Ronaldo do outro lado, é absolutamente natural que fosse por 3-0, é absolutamente natural que o Brasil perdesse aquele jogo. Deveria talvez ter perdido já para a Holanda, e quem sabe até mesmo já na Dinamarca, seria mais digno, mas deixou para ir na final e aí foi aquilo lá que nós vimos. Portanto, o Brasil não vendeu a Copa de 98 e o Brasil sim, episodicamente, nesse episódio específico, mas em tantas outras Copas do Mundo, foi superado porque houve quem jogasse melhor do que a seleção brasileira. Valeu, um abraço a todos.